Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao canal Quest Interativo. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o tema fotografia de aves na natureza. Que lindo que é! Nada mesmo como você apreciar e ainda mais registrar imagens das aves na natureza. E para falar sobre esse assunto, na qual é o hobby dele, nós vamos falar com o professor doutor Reinaldo José Fázio Feres. O Dr. Reinaldo, ele é professor do Departamento de Zoologia e Botânica do IBIUSI, da Unesp de São José do Rio Preto. E olha que legal! Ele lançou um livro na forma de e-book chamado Aves em Frente e Verso, na qual tem 163 páginas, com muitas imagens captadas de aves que ele fez lá no campus da Unesp em São José do Rio Preto. E o que é mais interessante ainda, que em cada foto, em cada imagem de cada ave, tem ali a sua descrição técnica e também um poema. E o melhor de tudo isso é que ele dedicou esse livro maravilhoso ao seu neto Davi, na qual ele faz a menção da seguinte frase: dádiva à vida, tempo de recomeço, bem-vindo Davi. Você não pode perder, você precisa de fazer o download desse livro maravilhoso e é gratuito. Nós vamos deixar aí no final dessa entrevista como você pode fazer para estar fazendo o download dessa e-book, desse livro maravilhoso chamado Aves em Frente e Verso. Eu quero apresentar então para vocês o Dr. Reinaldo Feres. Ele tem graduação, mestrado e também o seu doutorado em Ciências Biológicas e atualmente ele é professor aposentado voluntário junto ao programa de pós-graduação em Biologia Animal da IBIUSI Unesp do campus de São José do Rio Preto. Dr. Reinaldo Feres, seja muito bem-vindo ao canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita alegria estar te recebendo aqui. E eu quero te agradecer por ter aceito prontamente o nosso convite. E eu já quero aproveitar e te fazer a nossa primeira pergunta. Quando foi despertado o interesse por pássaros e quando começou a fotografá-los? Com qual objetivo você começou a fazer isso? Olá, Elaine, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite que você me fez para conversar a respeito desse hobby que eu já desenvolvo há algum tempo e é um prazer estar aí com você batendo esse papo. Eu tomo a liberdade agora do início de tentar esclarecer um problema que é muito comum para quem se interessa por aves, né? Ou que relata algum fato a respeito. E faz uma confusão como se fossem sinônimos as aves e os pássaros. Então, para esclarecer, as aves, na verdade, elas compõem hoje uma classe, que é uma categoria taxonômica, que tem cerca de 54 mil espécies. Dentro dessa classe, existem 33 ordens, que é uma categoria mais inferior, tá, que compõem essa classe. Dessas 33 ordens, uma delas, chamada de Passeriformes, é que inclui o que a gente chama de pássaros, que são as aves, grosseiramente falando, são as aves de pequeno porte e que são canoras, emitem cantos interessantes e tal, né? Então a gente erra quando diz pássaros de maneira genérica, porque os pássaros são um grupo dentro das aves, né? As pombas, por exemplo, são columbiformes, né? Psitacídeos agrupam os periquitos, as araras, papagaios e assim por diante. Então, quem não quiser errar, quando vê um bichinho de bico e pena, chama de ave e está tudo certo, não vai ter problema nenhum. Tá bom? Quando é que eu tive esse interesse, né, pelas aves? Bom, eu sempre tive interesse por fotografia e por animais, né, desde criança. E sempre andei mexendo com isso, criando bicho em quintal e comprando maquininha fotográfica, pedindo para meu pai, na época, comprar maquininha fotográfica e fazendo fotografias e tal. Lógico que o equipamento aquela época não tinha a qualidade necessária para se fazer fotos de animais com qualidade também.
mas a gente ia treinando, fazendo um monte de coisas. Então esse interesse é antigo, né? Já vem de longa data, né? É uma coisa que eu fui levando de hobby. Depois eu tive uma interrupção quando eu comecei a estudar fora de casa, fazendo faculdade, até porque os recursos não eram assim tão fáceis, né? E eu fui retomar isso depois, agora, quase que no final da minha carreira universitária, quando eu comecei a investir mais, né, nesse meu hobby aí. Então isso já vinha comigo há muito tempo. E não tinha nenhum objetivo inicial, era simplesmente uma diversão, um passatempo. O objetivo, curiosamente, surgiu quando em 2010, mais ou menos, 2009, final de 2009, começo de 2010, eu estava fotografando num final de semana no campus aqui da faculdade, e aí o diretor, na época, passou de veículo, ele foi resolver alguns problemas, né, que tinham ocorrido lá na administração, e me viu ali com a máquina, com a câmera, parou o carro, desceu, ficou curioso. Reinaldo, o que você está fazendo? Ele sabia que eu não era da área, não trabalhava com aves, e nem com fotografia, né? E veio perguntar, eu contei para ele que eu estava fazendo, que aquilo era um passatempo meu, e sábado, domingo, frequentemente eu ia para o campus, ia para a represa municipal aqui de Rio Preto, fotografar. E ele quis ver as fotos, e aí ele se interessou, eu dei o site que eu depositava as fotos, e ele viu, e aí ele começou a, sempre que me encontrar, pedia que eu elaborasse um livro para poder divulgar isso para a comunidade, né? Já que eu estava fazendo o levantamento, teoricamente, praticamente, das aves do campus. E começou a perguntar bastante isso para mim, e o livro? Eu fiquei numa situação, poxa, mas como é que eu vou fazer um livro de aves se eu não sou ornitólogo, não sou da área, né? Aí eu tive uma ideia, né, que eu falei, poxa, eu escrevo poesias, gosto muito de haikais, de repente eu faço uma coisa mais voltada para a arte, não tanto para a parte técnica, científica das aves, né? E foi isso que eu fiz. Aí eu comecei a elaborar um boneco de um livro e acabou saindo esse livro. Então, eu tive esse objetivo depois, né, de fazer um livro. Mas, independente disso, o hobby, ele sempre funcionou como hobby, né? Nesse momento é que ele virou assim um trabalho a ser feito, né? Que para mim não foi trabalho também, foi pura diversão. Mas depois eu retomo isso e falo um pouquinho mais a respeito desse livro. Doutor Reinaldo, conta pra gente agora quais são os seus locais prediletos para tirar as fotos de aves. Quais os atributos que o fotógrafo deve ter para obter as melhores cenas ou os melhores ângulos? Bom, os locais em que eu fotografo, né? Quer dizer, como eu gosto de natureza e fotografo basicamente elementos da natureza, não tenho a predileção de aves existe, mas eu gosto de fotografar insetos, plantas, gosto muito de ir para o campo, né, e observar a natureza. Então, qualquer lugar que tenha um pouco de natureza conservada, para mim é o suficiente para que eu me sinta bem, para que eu consiga desenvolver o meu trabalho, né? Que na verdade, né, eu não penso como trabalho, não me pesa como um trabalho. Mas logicamente que tem locais assim especiais. Por exemplo, o campus da Unesp é um local dentro de Rio Preto muito especial, porque tem lá ainda uma vegetação, tem algumas árvores que abrigam, né, uma boa quantidade de aves. Então é um local que eu gostava muito de ir e de usá-lo como ambiente de trabalho. Um local também que é excepcional, já fui até melhor, né, é a nossa represa municipal aqui em Rio Preto. Essa represa é um parque, né, chamado Parque da Represa Municipal. Ela é composta por 3 lagos, né, o Lago 3, 2 e 1. O 3 está logo no início do represamento, depois ele vai, e o 1 já está praticamente no centro da cidade. Desses 3 lagos, o 3 era o mais preservado, ainda é, né, mas já foi bem mais, porque era o menos urbanizado. Depois, com muitas construções de condomínio, ele foi perdendo essa característica. Mas ainda tem ainda uma melhor conservação do que os outros 2 lagos. E abriga uma infinidade de aves, né, basicamente também as aquáticas.
coisas que a gente não vai encontrar tão fácil lá no Ibiús, tá certo? Então, eu complemento aqui na represa municipal. Então, dentro da cidade também tem algumas áreas agrícolas ainda, alguns sítios que preservam algumas manchas de cerrado, e também é possível fazer fotografia. Mas eu tenho andado não tanto, né? Mas eu viajei já bastante, até com intenção mesmo de fotografar. Então, os locais que eu gosto muito, por exemplo, em Minas Gerais, né, tem a Serra da Canastra, que é aqui até relativamente próximo de Rio Preto. Tem Monte Verde, que é bem mais distante, mas é um local excepcional para fazer foto de aves. Tiradentes também, eu já fui, gostei muito da região. Tem áreas muito bem conservadas lá também. Aqui no estado de São Paulo, né, além do local aqui, né, mais fácil para mim, tem Ribeirão Grande, que é próximo da Intervales, do Vale Intervales, do parque, que é um local também belíssimo, muitas aves, local fantástico para se fotografar. Tive a oportunidade também de fotografar na Praia do Forte, na Bahia, muito legal, muita área conservada, praias limpas, então foi também um local excepcional. Enfim, sempre que surge chances, sempre que aparece uma viagem, mesmo que não seja programada para isso, eu levo equipamento, né? E nas horas de folga e as possibilidades que aparecem, eu tento fazer essas fotos, né? que na verdade servem como uma terapia para mim. A gente esquece de tudo, você só se lembra de focar os animais, a natureza, e isso é uma coisa bastante interessante. Doutor Reinaldo, conta pra gente uma coisa. Todos esses registros de aves, eles são catalogados? De que forma? Qual a foto que mais te emocionou, o que mais te chamou a atenção? Todos esses registros que eu faço, eu tenho publicado, né? Principalmente num site que muita gente que trabalha com aves vai conhecer, que é o Wikiaves. Eu tenho mais de 400 fotos lá, com mais de 200 espécies, acho que eu tenho cerca de 200 e quase 240 espécies já registradas nesse site. O interessante desse site é que você, ao contribuir com as espécies, depositando essas espécies nesse site, esses pontos em que foram registrados vão sendo plotados em um mapa. Então você coopera e colabora, né, com a informação de distribuição dessas espécies. E como a gente convive também com muitos especialistas dentro desse site, existe a possibilidade da gente corrigir algumas identificações, de ser corrigido também, e de pedir identificação quando a gente não consegue identificar com segurança o exemplar que você fotografou. Então é um site muito interessante para as pessoas, né, fazerem esse tipo de visitarem esse site, certo? Agora, em questão de se emocionar com foto, é uma coisa curiosa, porque essa emoção ela vem de formas variadas, vem de forma diferente, dependendo. Às vezes se emociona pela coloração da ave, que você não tinha percebido antes de vê-la ao vivo, né? Às vezes você se emociona pelo comportamento dessa ave, que ela adota no campo. Então, tem muita coisa assim que emociona. E é difícil escolher alguma, falar, pô, mas eu vou tentar. Bom, tem duas assim especiais, né, que de certa forma me emocionaram e me emocionam até hoje quando eu as vejo. Uma ave é o udu de coroa azul. É uma ave grande, bonita, muito colorida, e ela tem assim umas cores bastante vibrantes, mas na cabeça ela tem uma coloração azul escura e um azul que é praticamente um neon. Quer dizer, quando bate uma luz ali, parece que acende uma lâmpada ali. O negócio é muito bonito, a ave. É uma ave tranquila, calma, que vive no meio da mata, ela não se expõe muito, ela é muito silenciosa, né? Ela não faz muito barulho. Ela canta às vezes, e o canto dela é justamente dar essa impressão de falar udu, né? Que é o nome popular da ave, né? Aliás, eu gostei tanto dela que foi
que foi essa ave que eu acabei escolhendo para ser capa do livro que eu acabei citando aí no início da nossa conversa. Tá? Essa ave ela é belíssima, a cabeça dela é azul, que eu chamo o de coroa azul, e ela tem uma característica interessante na cauda, aqui né? Ela tem aqui no rabinho dela aqui, ela tira as penas da ponta da asa e forma esse tipo de raquete. Né? Tem até uma lenda indígena que dá uma explicação para isso, mas aí já a gente ia se alongar muito. Mas é uma ave muito bonita, chama atenção. Uma outra ave que eu também acho muito interessante é o urutau, ou para algumas pessoas a mãe da lua. O urutau ele é uma ave que tem uma capacidade, uma possibilidade de camuflagem, de se esconder no ambiente, que é muito grande. Às vezes as pessoas passam do lado dela e não a percebem. Né? Inclusive tem várias histórias interessantes a respeito dessa ave. Inclusive porque ela ocorre no campus do Ipilce, onde eu fiz esses registros desse livro, e ela tem uma característica bastante interessante, que é ficar imóvel em galhos que estão quebrados da árvore, e ela fica ali como se fosse a continuidade do galho, uma continuidade desse galho. E a camuflagem dela é tão boa, e ela está tão adaptada com isso, que ela fica imóvel, ela permite a aproximação das pessoas. Você pode se aproximar bastante dela, dá para fazer close dela. Né? E você pensa que ela não está te enxergando, mas ela, de olhos fechados, essa ave tem 2 fendas na pálpebra superior, né? Cada uma das pálpebras. E mesmo com o olho fechado, ela consegue visualizar movimentos, o que está ocorrendo no meio ambiente. Então, se a gente se aproxima muito também, ela pode levantar voo, né? Sair do local. Essa ave, o nome popular dela, como disse, é urutau, ou mãe da lua, mas ela tem um terceiro nome que não pegou, mas eu acho que é um nome extremamente apropriado para ela, porque justamente quando ela senta no galho para ficar em descanso, em repouso, ela escolhe uma parte quebrada desse galho e tal, e ali fica, né? Fica paradinha. E dá a impressão que o galho está ali. Então, o terceiro nome dela era emenda-toco, tá? Que eu acho interessantíssimo, porque o comportamento dela realmente faz isso, ela emenda o galho, né? Ela faz esse tipo ela constrói, né, um galho ali e se parece muito com ele. Tem pessoas que não gostam muito dessa ave porque ela tem um canto meio lúgubre, meio, né, e as pessoas não, assim como a coruja também, então existem algumas coisas que acabam virando lendas e preconceitos a respeito do bicho, mas não tem nada a ver. Não traz má sorte, não traz azar, nada disso. Muito pelo contrário, sorte de quem as vê. Doutor Rinaldo, conta pra gente agora por que está tendo uma concentração alta de pássaros nos centros urbanos. A gente tem percebido aí que aumentou realmente aí a quantidade de aves em centros urbanos. Você poderia falar um pouquinho sobre isso pra gente? Bom, a questão de concentração maior de aves nas cidades é uma coisa interessante, porque no primeiro impacto, assim, a gente fala, nossa, que ótimo, está melhorando a situação, as aves estão aumentando, estou vendo mais aves na cidade, que maravilha. Infelizmente não é assim. Se pudessem, essas aves estariam nos seus locais prediletos, preferidos, né, adequados, né, até mais adequados de qualquer outra coisa. Se elas estão vindo para a cidade, é porque esse ambiente está sendo tomado delas, elas estão sendo empurradas para a cidade. E isso não é nada bom. Pode ser bom para nós, que estamos vendo, temos mais contato, né? Alegra o nosso dia, enfeita o nosso quintal, mas não é interessante do ponto de vista biológico, porque ao fazerem isso, elas acabam mudando até o próprio comportamento. Elas alteram o comportamento geral delas, alteram o comportamento, o hábito alimentar, né? Porque elas começam a se adaptar a alimentos mais fáceis, mais facilmente encontrados na cidade.
Isso tudo vai levar, ou leva, né, mas deve levar ainda a grandes transformações nessas aves, e o que é uma pena, né? Eu cito como exemplo, por exemplo, o pombão, ou pomba asa branca, ou como a gente chamava antigamente, pelo menos na minha região, pomba do ar. Bom, essa pomba do ar, ela recebia esse nome, ainda recebe em alguns locais, porque eram pombas que a gente via com uma certa raridade, geralmente isoladas em casais, voando muito alto, a gente não as via na parte baixa das árvores, sempre nas copas altas e voando muito alto. A gente não as enxergava no chão de jeito nenhum. Essas pombas apareceram demais na cidade. Tem um número muito grande. E agora a gente já as vê em bando e já as vê no chão, ciscando restos de alimento e tudo mais. Mas é lógico que isso vai provocar alguma mudança nesse grupo, né, nessas aves. O que pode não ser tão bom, né, eu acho que não deve ser bom. Mas é o jeito que esses animais estão encontrando de sobreviver. Quer dizer, na verdade, eles estão vindo para a cidade não é porque isso os agrada, né? Eles estão vindo na cidade como um fator de emergência, né? É um recurso de escapar dessa situação incômoda, dessa situação de invasão do ambiente em que elas poderiam viver naturalmente, né? Podiam se reproduzir, se alimentar naturalmente. Isso realmente não é bom. É bom que a gente pense nisso e tente, em contrapartida, preservar mais os ambientes ao redor das cidades, tentar restituir, restaurar alguns trechos de mata, alguns fragmentos de mata, para que essas aves possam ficar nos locais que são mais apropriados a elas, né? Doutor Reinaldo, esses registros fotográficos que você faz, eles são publicados ou expostos em mostras culturais? Bom, com relação aos registros fotográficos que eu faço, além de publicar no site Wikiaves, também tenho publicado muito, né, não falei, mas tenho publicado muito no Facebook, no Instagram. Tenho feito não só de aves, faço fotografias em geral, de natureza, mas as aves realmente dominam, né, são mais dominantes aí nas minhas publicações. Então, mas além dessas publicações que eu faço, quer dizer, eu tenho feito algumas exposições aqui na cidade, né? A primeira grande delas, né, fiz umas outras pequenas, em espaço aberto da represa também, em semanas do meio ambiente, Dia do Planeta, fiz também, aberta ao público na área da represa. Aí em 2016, né, quando eu me aposentei no meio do ano, aí eu fui convidado para fazer uma exposição no estúdio de um fotógrafo amigo meu. Ele abre o estúdio para eventos culturais periodicamente. E essa exposição foi a primeira e foi uma das mais legais que eu fiz, porque além de expor fotos de aves que eu havia feito durante esse período que eu registrei, né, mais intensamente desde 2009 até 2016, quando foi a primeira exposição grande, foram 40 fotos emolduradas de 30 por 45 centímetros. E além dessas fotos, o mais legal foi ter instalações. Nós fizemos instalações muito legais, com ideias gerais do próprio Jorge Tcheber, que é o fotógrafo que me convidou. Nós fizemos algumas instalações com fotos no chão, com haikais, que eu também faço muito, em fotos menores, penduradas em uma árvore seca no meio do estúdio. E foi uma exposição muito legal, valeu a pena. E ficou uma semana aberta, teve muita visitação, eu fiquei presente na exposição, quase que direto, né, atendendo o pessoal e conversando. E foi uma coisa bastante agradável. Além dessa exposição, que foi em 2016, né, foi a primeira, eu fiz uma em 2017, que foi as aves da represa, aí, né, especificamente da represa municipal. Foi uma semana do meio ambiente também.
e foi aberta ao público, também foi um negócio bastante interessante. Divulgamos para a comunidade, e aí as pessoas falavam, nossa, mas eu nunca vi essa ave na represa. Quer dizer, isso é interessante de fazer, porque as pessoas, às vezes, elas passam na rotina diária delas, estão caminhando, estão correndo, e não notam. Aí eu vi muitas pessoas falando, nossa, a partir de agora eu vou começar a olhar para cima, eu vou começar a olhar para as árvores, vou começar a olhar para a lagoa, para o lago, para ver se eu vejo ela aqui e tal, porque eu nunca vi, né? E isso também tem uma outra coisa interessante, porque leva as pessoas a conhecer melhor essas aves, né? E respeitá-las. E ao respeitá-las, respeita-se o meio ambiente também, porque a pessoa começa a perceber que aquele meio ambiente é importante. Se o meio ambiente for degradado, essa ave vai desaparecer de lá, não vai mais ocorrer ali. E se ele acha tão bonito, poxa, por que não mantê-la ali? Então, as aves acabam sendo assim também uma bandeira de preservação. Elas são carismáticas, elas têm esse apelo, né? Então, a gente acaba usando isso também, acho que isso é um fator bastante interessante. Eu fiz uma também em 2018, e essa já foi também bastante grande, que foi aves, na verdade chamou-se aves natureza, né? Foi fotografias da natureza. Foi feita no shopping aqui de Rio Preto, shopping Rio Preto, na semana integrada de meio ambiente. Ficou também uma semana de exposição. Essas só foram as 40 fotos emolduradas, e aí também tirei algumas aves que eram da exposição que eu fiz do início, na primeira, de 2016, coloquei umas novas e coloquei também outros animais, porque aí já era de natureza em geral, né? Também teve uma visitação muito grande, também foi muito interessante. E a última que eu fiz foi agora, em 2019, na sede da Associação dos Docentes aqui de Rio Preto, no nosso campus universitário. Apesar de ter sido dentro do campus, foi aberta para a população também. Então foram 3 dias de exposição e foi também muito interessante. Recebemos crianças também, foi um negócio bastante legal. Além dessas exposições também, eu tenho ido também em escolas e tendo contato com alunos, com crianças, principalmente com crianças pequenas, que eu acho assim adorável. É muito interessante. Elas têm uma capacidade de aprendizagem quase que instantânea, né, das coisas. E fazem questões, perguntas, que são extremamente interessantes. E o bom de tudo isso é que depois eles levam para casa, né? Eles conversam com os pais, contam para os pais. E às vezes, como eu sou amigo de alguns dos pais dessas crianças, quando eu os encontro, a gente tem um retorno, né? Eles perguntam, pô, é verdade mesmo? Meu filho falou que é assim, assim, que aquela ave ali faz isso e tal e tal. Então, é uma forma bastante interessante de divulgar esse conhecimento, trabalhar com crianças. Isso é um fato que me interessa muito, né? Que me atrai bastante. Eu não me nego de fazer esse tipo de atividade, sempre que for convidado eu vou, né? Levo até a câmera fotográfica, levo as lentes, deixo a meninada pegar, olhar. Eu acho que é fabuloso isso, esse tipo de contato. Doutor Reinaldo, eu vou te fazer uma pergunta bem difícil. Em relação a essa sua atividade, esse seu hobby de fotografia, de fotografar aves, você tem algum sonho a respeito disso? Bom, em termos de sonho, né, em relação a essa atividade que eu faço, eu não chamaria de sonho. Eu acho que eu já passei dessa fase. Porque é o seguinte, sonho para mim, pelo menos para mim, tem essa condição esse foco talvez, né? De ser uma coisa que você almeja muito e se você não consegue, te traz uma certa frustração, né? Eu realmente já passei dessa fase, eu não me frustro mais. Quer dizer, então o que eu falo é o seguinte, eu não tenho sonho, eu tenho projeto, né? Aliás, eu tenho bastante, tenho muitos projetos com as fotografias que eu faço. Inclusive eu tenho, na verdade, esses projetos são realmente de interação com jovens e crianças,
né? Inclusive já tenho dois ex-alunos já me contataram, vendo as fotos que eu estou divulgando, de tentar fazer alguma coisa em conjunto e tal e tal. Por causa dessa pandemia, isso tá em compasso de espera, mas existe esse contato e eu almejo fazer isso, quero fazer isso. Mas realmente os projetos que eu tenho mais firmados, mais certos, são com livros mesmo. Só que a dificuldade de fazer livro é muito grande. Quer dizer, um livro com fotos, com fotografias, fica muito caro, é difícil de editar, papel é especial, é difícil. O dinheiro que tem que se investir é muito grande, tem que buscar patrocínio, isso não é fácil, né? E o investimento é grande. A gente acaba gastando, a gente gasta dinheiro para fazer livro, não se ganha dinheiro para fazer livro. Engana-se quem pensa que no Brasil o autor ganha. São pouquíssimos que ganham dinheiro com livros. A maioria, se bobear, faz um investimento, gasta um dinheiro para fazer livro, porque acaba sendo, dá um retorno legal para a pessoa, é legal, é gostoso, você vê que tem pessoas lendo o que você está fazendo, isso é agradável, né? Mas eu tenho, então, para fugir dessa coisa de editora, talvez, porque é difícil, né, se conseguir fazer, eu penso agora em e-book mesmo, talvez produzir isso em e-book, talvez até estou tentando achar um tempo e me dedicar para aprender algum software, tentar fazer, talvez até eu mesmo elaborar esses e-books em casa, porque eu não tenho, que eu falei, eu não tenho um sonho, não é um sonho grande, é um projeto de divulgação. Então, se eu conseguir fazer isso e passar para outras pessoas, que elas possam ter algum tipo de informação, ter algum tipo de lazer lendo isso, eu vou ficar contente com isso, né? Então, eu tenho projetos, sim. Inclusive, tenho bonecos, tenho estruturas já montadas de 3, praticamente, livros diferentes, com aves, com fotos, né, poesias também. Então, é isso que eu acabo fazendo, né? Esse livro aqui que eu fiz, né, o Aves em Frente e Verso, com o material lá do IBIUS, né, do nosso campus universitário, ele saiu graças ao empenho desse diretor, né, que foi tentar patrocínio, né, inclusive ele conseguiu com que a universidade comprasse parte da publicação para distribuir para os pesquisadores estrangeiros que visitavam o nosso campus ou outros, como que levassem como uma lembrança, né, do campus e tal. Então esse livrinho ele rodou, né, rodou o mundo aí nessa questão. E isso foi bastante interessante. Doutor Reinaldo, eu gostaria agora que você deixasse as suas considerações finais e também os seus contatos, para quem tiver interesse de estar trocando informação, entrasse em contato com você. Eu acho que, basicamente, era isso. Acho que se não respondi todas as questões, eu fico aí à disposição, né, para que você as refaça ou façam outras questões. Eu fico disponível para fazer isso, tirar dúvidas, se possível for, né? Eu posso receber questões e tentar respondê-las dentro das limitações, né? Como eu disse no início, eu não sou especialista, mas estou estudando sempre, estou procurando aprender muito, né? Tanto de aves quanto de fotografia, né? Sempre tenho que se aprender. Nessa quarentena, por exemplo, tenho aprendido muita coisa, porque eu tenho uma limitação, logicamente, de espaço. Eu estou dentro de casa, eu estou confinado aqui agora. Eu optei por uma quarentena e optei por fazer essa quarentena direito, né? Pecar pelo excesso. Embora a gente vê que as coisas não estão sendo assim, infelizmente. Mas eu estou fazendo a minha parte. Então, eu e minha família.
Então, essas limitações de espaço, na verdade, elas abrem uma outra perspectiva. Quer dizer, eu continuo fotografando, talvez não, eu estou fotografando mais do que viajando até, porque é o que eu tenho para fazer, né? É o que está me mantendo lúcido. Eu pego a minha câmera, já tenho até uma rotina de manhã e final de tarde. Eu vou para uma varanda aqui no andar superior de casa, fotografo as aves visitantes, fotografo o céu, sol, lua, pôr de sol. Estou fazendo tudo. Desço no quintal, fotografando insetos, flores. E isso eu tenho postado, tanto no Facebook quanto no Instagram. Tenho feito isso. E as pessoas estão acompanhando. E eu acho legal isso, porque também as pessoas também, de certa forma, pelo menos as pessoas que tenho convivido no Instagram e no Facebook, grande parte delas, também está em quarentena. E isso também acaba sendo uma forma de passar o tempo, de se comunicar, de trocar ideias. Então, isso também está sendo um trabalho interessante. E o fato de estar confinado e limitado também apura a visão, né? A gente tem que fotografar desviando de telhado, de antena de TV, né? Achar as brechas, os espaços, os ângulos, e mudar a regulagem da câmera, da tele. Então, tudo isso é um aprendizado constante. Tem sido bom. Então é isso. Eu fico então à disposição, agradeço essa oportunidade de conversa que a gente tem aqui e fico aberto para qualquer tipo de pergunta, questionamento, esclarecimento. Ok? Agradeço, me despeço, fiquem tranquilos, se poupem, se guardem, que isso deve passar, né? Um grande abraço para todos, muita saúde e vamos continuar aqui nessa labuta, ok? Abraços. Doutor Reinaldo, eu quero te agradecer mais uma vez por ter aí compartilhado com a gente essas imagens lindíssimas, esse seu hobby maravilhoso que é fotografar aves na natureza. E eu também quero te receber outras vezes, mas para falar sobre a sua linha de pesquisa, que é a sistemática diversidade de ácaros associados a plantas silvestres e cultivadas. Eu te espero receber em breve, Dr. Reinaldo, e muito obrigado mais uma vez aí por estar participando do nosso canal. E para você que não é inscrito, se inscreva no canal, para nós é muito importante cada inscrito, para que nós possamos estar trazendo outras entrevistas maravilhosas como essa. Eu também quero te pedir que você compartilhe esse vídeo com seus amigos de redes sociais e também com seus contatos de WhatsApp. Vocês vão ficar agora com uma galeria de fotos maravilhosa que o Dr. Reinaldo deixou aqui disponibilizado para o canal Quest Interativo. Eu espero vocês na quinta-feira, pois nós vamos estar recebendo o Dr. Eduardo Zavascki. Ele vai falar sobre o uso do boro em culturas. O Dr. Eduardo Zavascki, ele é diretor de pesquisa na empresa Agroadjuvance. Eu espero vocês então. Até lá, gente. Um forte abraço.